ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal investigue o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, que concedeu liberdade a Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado pelos atos do 8 de janeiro. Antônio foi sentenciado a 17 anos por quebrar um relógio histórico no Palácio do Planalto e havia sido solto na última quarta-feira por decisão do juiz de Uberlândia, em Minas Gerais, que alegou falta de tornozeleira eletrônica e progressão de regime. Moraes afirmou que o magistrado agiu sem competência e contrariou a lei, já que o réu cumpriu apenas 16% da pena, quando o mínimo exigido é de 25%. O ministro também mandou que Antônio volte à prisão. E agora, sobre estes e outros assuntos, a gente vai conversar com o advogado André Marcília. Muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Isso que acabei de ler, o ministro do STF afirmando que o juiz chamado Lourenço Ribeiro não tinha competência, que ele contrariou a lei ao autorizar esse regime semiaberto. Procede? Olha, boa noite a todos, boa noite à audiência. Primeiro que não é a primeira vez que o Moraes manda investigar um juiz, né? Então vamos também recuperar aqui que num caso há um tempo atrás, envolvendo um parlamentar, um juiz de Maringá reconheceu que houve um erro de procedimento do ministro, porque o ministro Moraes deixou as redes do parlamentar muito tempo fora do ar, mais do que devia, um erro que a gente chama de procedimento, no direito a gente fala assim, e esse juiz, então, condenou o ato do ministro e o ministro mandou que o juiz de Maringá fosse investigado. Agora, mais um juiz investigado a mando do ministro Moraes. O ministro Moraes não é corregedor. O ministro Moraes, se fosse corregedor, né, talvez ele possa ser corregedor dele próprio, da sua própria consciência. Já seria, aliás, o bastante para todos nós, o suficiente. Mas ele não é corregedor dos outros juízes, nem de primeira, nem de segunda, nem de última instância. O CNJ é que faz essa função. Os corregedores dos tribunais é que devem fazer essa função. Ele pode, no máximo, enviar os autos e, enfim, para análise, aí sim, dos corregedores. O ministro Moraes também não pode revogar essa prisão depois de um ato, como foi do juiz soltar esse ato que a gente assistiu ontem, um ato esquisito, né? Porque, veja só, as ações originárias do STF, o próprio STF é que cuida da execução das penas ou supervisiona a execução das penas. É curioso esse juiz ter tomado a frente em Minas Gerais e determinado a soltura, inclusive sem tornozeleira. Tudo isso é um pouco esquisito. Por que fez isso sem falar com ninguém? Ou será que falou e só depois é que que o caso foi para a mídia, que o STF resolveu voltar atrás na medida? Tudo isso ficou muito nublado. Mas seja como for, o ministro Moraes não pode mandar investigar ninguém, não pode revogar a prisão dessa forma de ofício. É jurisprudência pacífica do próprio STF que, quando uma medida favorável a um réu é tomada, ela só pode ser revogada por outro juiz mediante contraditório, mediante pedido do Ministério Público. O ministro Moraes, ele é relator do caso, ele não é dono do caso, ele não é dono da justiça, ele não é dono dos juízes, ele não é dono, muito menos ainda, de todos nós. Ana Paula Henkel. Em todos os casos, né? Não só em todos, os que ele quiser. Ana Paula Henkel. Boa noite, professor. Bom, é difícil, né? Nesse caso, professor, o Moraes restabelecendo a prisão desse homem e pedindo a investigação do juiz, que tipo de precedente que é aberto com essa decisão? Olha, Ana, o precedente, eu estava até, o comentário anterior aqui no Sem Filtro estava sendo feito é esse, de medo. O precedente é de instaurar-se dentro do país um ambiente de medo, não apenas em todos nós, que nos expressamos e que já vivemos esse ambiente há 6 anos, desde que os inquéritos das fake news se iniciaram, o 4781, em março de 2019, mas um precedente de medo nos próprios juízes, um precedente de medo dentro do judiciário. O juiz, se ele não tem autonomia, ele não tem nada. Um juiz, para ter coragem, justamente como estava se falando aqui, é para isso que a gente entrega a ele, oferta, a Constituição permite que eles tenham cargo praticamente vitalício, é para isso que ele tem a possibilidade de segurança, como o STF agora quer, inclusive de forma vitalícia para os seus ministros. Enfim, toda essa oferta é dada para o que o juiz tenha coragem. Agora, se o juiz é punido pelos próprios pares,
Se o juiz não consegue dar uma decisão que ele acredita ser correta e um ministro, que não é, repito, corregedor, ele toma a frente do caso e se arvora a puni-lo ou a investigá-lo, bom, então ninguém está livre de nada. Aliás, isso também é um precedente que nós temos há algum tempo no âmbito da liberdade de expressão. Nós temos hoje juízes caçados e punidos e suspensos por se manifestarem em redes sociais. Né? Há muito tempo isso acontece no país, pelas mãos do próprio CNJ, que é uma espécie de puxadinho hoje do STF. Diga, Augusto. O que existe alguma associação, alguma entidade que represente juízes de primeira instância, de instâncias inferiores, que possa se manifestar em situações assim, Marcília? Pode, deve, existe, né? Existe, mas não faz. Mas não faz. Na prática, as associações e entidades, tanto de juízes como de advogados e até mesmo de jornalistas, elas acabam muito mais auxiliando o estado de autoritarismo que a gente vive do que enfrentando ou confrontando-se com ele. É necessário que a gente perceba que as associações ou entidades vão ganhando poder e, ao ganharem poder, se tornam o poder, se tornam parte do problema, se tornam amigáveis àquilo que deveriam combater. E esse é o ponto. É o ponto da OAB, é o ponto das associações de juízes e mesmo das de jornalistas.